E é por isso que o Marini ele chega à conclusão, tá, de que não há possibilidade de desenvolvimento do capitalismo autônomo. Não há possibilidade das burguesias latino-americanas desenvolverem, né, uma ideia, uma concepção anti-imperialista, nacionalista, mesmo dentro dos limites capitalistas. Porque a dependência e a superexploração do trabalho, elas são partes intrínsecas de funcionamento do capitalismo dependente e, portanto, da capacidade de dominar a sociedade. São partes intrínsecas da dominação de classe dessas burguesias latino-americanas. Sua conexão com o imperialismo, mesmo de maneira subalterna, o manejo da superexploração do trabalho e a condição de dependência são necessários para a sua manutenção de classe, sua posição de classe dominante. E, portanto, elas jamais vão tomar uma posição de rompimento com o imperialismo, ou de desenvolvimento tecnológico próprio, ou de melhores condições de trabalho para as classes, melhores condições de vida para as classes trabalhadoras periféricas. Né? Então, portanto, o Marini ele não acredita em superação do capitalismo independente por um capitalismo autônomo, né? A constituição de um capitalismo desenvolvido nesses países que hoje são dependentes. Ele só acredita no rompimento da dependência com o rompimento do próprio capitalismo. Portanto, a única forma de romper com a dependência é a revolução socialista. Né? Não há forma de romper com a dependência dentro do capitalismo. Tá? Passando rapidamente pelos mecanismos de funcionamento da superexploração, né? O Marini ele vai identificar 3 mecanismos de funcionamento da superexploração que, na verdade, eles agem em conjunto. Né? Eles são a norma, né? Eles são a forma cotidiana da exploração do trabalho na periferia. Né? O primeiro, o aumento da jornada. As jornadas de trabalho na periferia são muito maiores que nos países centrais. Tá? O segundo, o aumento da intensidade do trabalho, que não necessariamente, no caso da periferia, não vem necessariamente acompanhada de desenvolvimento técnico, ela pode ou não vir acompanhada de desenvolvimento técnico, ela pode ou não vir acompanhada da introdução de tecnologia mais avançada no processo produtivo, tá? Ao contrário, nos países centrais, que geralmente a produtividade sobe com a adoção de tecnologias mais modernas, de formas de organização, não. É uma forma de desgaste do trabalhador, como se fosse uma coisa, né? Lembrar muito a frase do Darcy Ribeiro, né? Quando o Darcy Ribeiro fala da escravidão, né? Que no Brasil, no caso, os negros eram tratados como carvão, né? Você jogava, queimava, quando acabava você vai pegar outro e joga e as pessoas são descartadas, né? E aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade do trabalho e o terceiro, a apropriação do fundo de consumo do trabalhador, que é isso que a gente mencionou anteriormente, né? Aquele tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho, ele é violado sistematicamente na periferia, né? Ou seja, aquilo que seria necessário para o trabalhador sobreviver, reproduzir a sua própria força de trabalho, que significa, no caso, reproduzir a sua própria vida, ficar vivo para voltar no dia seguinte, ele é violado na periferia, sistematicamente. Né? E por isso os níveis de exploração na periferia eles são maiores do que nos países centrais. Vejam que a gente está dividindo aqui para melhor estudo, mas no cotidiano essas coisas estão funcionando ao mesmo tempo conectadas. Ok? A Lara está perguntando aqui... Não, peraí, a Heloísa perguntou primeiro. Essa parada do ciclo do capital é porque as fábricas tipo Ford usam trabalhadores brasileiros, mas os lucros vão para fora. Essa lógica também serve para as nossas commodities? Sim. Não sei se estou falando coisa nada a ver. Não, tem tudo a ver com o que você está falando, né, Heloísa? Essa parada tem tudo a ver. Tanto com a remessa de lucros, né, de empresas estrangeiras que estão dentro dos países periféricos exportando, né, quer dizer, na verdade, devolvendo capital, né, acrescido de mais-valia para os seus países centrais, né, para os seus países matrizes, tá? Quanto pelas mercadorias produzidas aqui, por exemplo, nossas commodities. O agronegócio é isso. Né? Esse mais-valor produzido pelo agronegócio, ele vai se despedaçando pelo mundo, porque ele vai sendo dividido com todo mundo. Não tem agronegócio, por exemplo, sem comprar semente transgênica e agrotóxico da Bayer, que é uma multinacional com sede na Alemanha, mas que tem investimento no lugar. Parte desse mais-valor, por exemplo, que é produzido pela soja, pelo milho, pelo suco de laranja no Brasil, vai parar lá na Alemanha. Né? Então precisa acionar um mecanismo de superexploração
para compensar esse mais valor que é dividido pelo mundo. Isso vem desde o século XIX até aqui. Então, o que você está falando tem tudo a ver, tá? Aí a Lara pergunta aqui, não sei se está certo o raciocínio, mas também tem a questão do trabalhador que ao ganhar menos que vale a força de trabalho dele, ele injeta menos dinheiro na própria economia nacional ao consumir menos. Isso não acontece no sistema do capitalismo, tem tudo a ver, Lara. A gente ia falar exatamente sobre isso daqui a pouco, né? Trabalhadores que ganham menos têm menor capacidade de consumo, logo esse mercado interno tem menor capacidade de consumo, né, como um todo, né, como sociedade. Tá? Então, essas produções elas se voltam cada vez mais para o exterior. A gente vai entrar exatamente agora. Né? Antes da gente entrar nisso, além do aumento da jornada, além do aumento da intensidade do trabalho e além da apropriação do fundo de consumo do trabalhador, aí não é mais o Marini, já são pesquisadores atuais da dependência, estão trabalhando com um quarto mecanismo de funcionamento da superexploração do trabalho na periferia, que seria a ampliação do valor da força de trabalho sem a elevação do salário. Ou seja, ao longo da história, os trabalhadores na periferia aumentaram o valor da sua força de trabalho. Por quê? Aumentou o nível de escolarização, né? A urbanização, mal ou porcamente, melhorou as condições de saúde, né? É muito mais fácil você lidar com a questão de saúde na área urbana do que na área periférica, mas a gente não viu isso ser acompanhado de uma elevação dos salários, muito pelo contrário. Quem é da economia estuda salários vê que os salários eles vêm despencando de valor ao longo das últimas décadas. Né? Então, ora, o capitalismo não diz que você tem que investir, né, no capital humano, né, melhorar a sua capacitação, né, os trabalhadores com melhores formações tendem a ter salários maiores, isso aconteceu e a gente não viu isso ser equivalente, né, na remuneração dos salários. Né? Isso chega a níveis, inclusive hoje, estratosféricos, né, a ponto de tem gente com doutorado aí dirigindo carro de Uber. Isso é um mecanismo de funcionamento da superexploração do trabalho. Ou seja, na lógica do capital, de maneira abstrata, o cara que tem doutorado, etc., ele está lá em cima na hierarquia do trabalho. Né? Ele é uma mão de obra ultra especializada. Né? Quantas vezes a gente não vê aquele papo de falta mão de obra especializada no Brasil? Né? Aí você tem que perguntar, para quê? Se a economia não cresce e desenvolve, não precisa de mão de obra especializada. Não precisa de mão de obra especializada para dirigir carro do Uber. Basta que você saiba dirigir um carro. Né? Não precisa ter um diploma de graduação. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente, tá vazando áudio. Samuel fala aqui, precarização do trabalho de pesquisadores, é exatamente isso que eu falei, né? Redução do valor real das remunerações, enfim, bolsistas de universidade, estamos nem falando de setores produtivos, né? Dependendo do setor da universidade, etc. Bem, esses mecanismos de funcionamento da superexploração vão levar ao quê? Primeiro, esses mecanismos eles são constantes, eles funcionam de maneira generalizada e agem em conjunto. Eles não são coisas separadas, etc. Tudo isso existe ao mesmo tempo. A gente está fatiando eles aqui por uma questão de estudo. Mas eles se manifestam no real de maneira conjunta e permanente, constante. Né? Ao contrário dos países centrais que podem, em determinados momentos históricos, eles aparecerem com maior incidência ou menor incidência. O que o Marina afirma para a gente é que isso é a norma, esse é o cotidiano, isso é a forma como o sistema funciona na periferia. Segundo, esses mecanismos funcionam, eles levam a um maior esforço de energia por parte do trabalhador, né? E impede a reposição, né, das condições mais básicas, né, de reprodução da própria força de trabalho. Ou seja, o trabalhador na periferia, devido a estes mecanismos de funcionamento da superexploração, ele come mal, ele dorme mal, ele mora mal, ele, se por acaso se diverte, ele se diverte mal, né? Ou seja, ele vive mal. É isso que explica as condições paupérrimas, né, de vida no capitalismo dependente. Né? E isso, obviamente, leva as pessoas a morrerem mais cedo, terem mais problemas de saúde. Né? Ou seja, há um desgaste da força de trabalho maior na periferia do que nos países centrais. Isso é a causa do subdesenvolvimento, isso é a causa, né, dos níveis de pobreza e miséria maiores na periferia do que no centro do sistema. Né? Literalmente, como diz Darcy Ribeiro, como se fosse carvão. Nós somos desgastados no processo de produção nas economias dependentes, e gastou, queimou, joga fora e pega outro. Né? É assim que funciona.
Essa ideologia, inclusive, tem a sua explicação é o passado escravocrata, né, no período colonial dos nossos países, né? E, por último, né, essa acumulação na periferia, ela depende da superexploração e ela inviabiliza, né, o capitalismo autônomo e uma burguesia revolucionária, como a gente já tinha dito, a ponto do Marinho dizer, a dependência ela só gera mais dependência. Então, nós não estamos no momento que nós estamos em desenvolvimento e que a gente está, né, seguindo um caminho, né, retilíneo, linear, e a gente vai chegar lá no nível dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. Não vamos, né? Não estamos atrasados. Né? E também não tem burguesia revolucionária aqui, não vai ter aliança com a burguesia para mudar as características fundamentais do capitalismo dependente, mesmo que a gente abandonasse a revolução, o socialismo e pensasse só em termos de capitalismo. Isso não vai acontecer, né? Porque as características fundamentais da dependência são necessárias para o funcionamento do capitalismo nos nossos países, tal como eles são, e são necessárias para a manutenção do poder da classe dominante. Ok? JL, camarada, o exército industrial de reserva faria parte dessa particularidade? Sim. No capitalismo independente, esse exército assume formas particulares de dependência, mas é uma característica por si como uma das formas, ou é só porque é capitalismo? Não. No capitalismo dependente, o exército de reserva ele tem características peculiares. Ele é muito mais numeroso, ele tem um baixíssimo nível de escolaridade, e há uma taxa de natalidade muito maior nos países periféricos dos centrais. Isso faz com que o exército de reserva seja muito maior, né? E com isso você consegue abaixar o nível de salário, né? Estruturalmente, esse exército de reserva ele tende a ser maior nos países periféricos do que dos centrais. Nos casos, hoje com o neoliberalismo, onde o aumento, né, desse exército de reserva ele é uma estrutural no neoliberalismo, né? Não existe neoliberalismo com pleno emprego, como os países centrais conseguiam fazer lá na época do keynesianismo. Isso não existe, não vai existir, tá? Eles tendem nos países periféricos ainda a serem mais brutais, porque os países periféricos já têm estruturalmente um alto grau de informalidade. Eles já têm um alto grau de informalidade e que com o neoliberalismo e momentos de crise eles tendem a explodir ainda mais, né? É o caso do Brasil hoje. A gente tem mais da metade da força de trabalho na informalidade. Isso é um mecanismo de funcionamento também da superexploração, tá? Que reforça, na verdade. O André diz aqui, a própria metodologia da pesquisa e seus financiamentos refletem a dependência e o subdesenvolvimento. Sim. E dentro dos financiamentos das pesquisas, geralmente pelas fundações internacionais e tal, vai o controle ideológico da pesquisa, né? É o que mais tem hoje. Existe um avanço do capital fortíssimo nas nossas universidades, financiamento principalmente, né? E muito com um verniz muito progressista, né? Vamos formar lideranças, né, negras, mulheres, né? Vamos proteger a Amazônia, etc. E como você vai ver, tem uma carga liberal ali e de colonialismo tremendo, né? Tremendo. Isso é uma polêmica, inclusive, tem que ser encarado no campo da esquerda, porque muita gente na esquerda vai, né? E cai nessa. Sim, Heloísa, tem exército industrial de reserva nos países centrais, obviamente não do mesmo tamanho dos países periféricos, mas tem, não existe capitalismo sem desemprego, ele é uma necessidade de manutenção do sistema, porque o exército de reserva ele é um mecanismo de rebaixa dos salários. Tanto que quando nós tivemos a experiência do keynesianismo, né, do estado de bem-estar social nos países centrais, né, em meados do século XX, no pós-Segunda Guerra, foi o momento onde você teve os maiores salários e o momento onde as classes trabalhadoras tinham maior barganha. Né? O neoliberalismo ele vem justamente para quebrar, né, a capacidade a capacidade da classe trabalhadora de se mobilizar, né, e reivindicar no capitalismo. Né? Momentos que você tem altas de desemprego são momentos onde você tem baixa de reivindicação e de mobilização por uma questão, né, direta. As pessoas estão desempregadas, elas não vão. Né? E quem está empregado quer manter o seu emprego. Se a gente for perceber, no caso ali só um parêntese, né?
jornadas de junho de 2013, né? Teve uma onda de greves ali também, que era justamente onde o Brasil bateu recorde, né, de nível de emprego. Em 2014, a gente chegou a ter uma taxa de desemprego de 5%, que foi a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Né? Não por acaso houve um ascenso de mobilizações, né, de rua, houve uma onda de greves entre 2012 e 2015 muito forte. Por quê? A partir do momento que as pessoas estavam empregadas, estavam recebendo, né, elas, né, estavam tendo as suas necessidades mais básicas sanadas, as pessoas conseguiam comer, as pessoas conseguiam ter um emprego, conseguiam ter uma casa, conseguiam se vestir, elas começaram a reivindicar outras coisas, né? Escola e hospital padrão FIFA, etc. Muito da história do Brasil nos últimos 10 anos vem da necessidade exata de fazer esse exército reserva de mão de obra crescer de novo, quebrar essa capacidade de mobilização e foi muito bem sucedido, né, nesses últimos 10 anos. E só para fechar, a questão do subimperialismo, que também é um conceito era Geel, a palavra de ordem, né? Porque estava às vésperas da Copa do Mundo, o estádio era padrão FIFA, então a gente queria saúde e educação padrão FIFA também. Né? Era uma das palavras de ordem em 2013. Já faz 10 anos. E aí, subimperialismo, né, que é um outro conceito que ele formula para além da superexploração, que são os países dependentes, né, ou semi-periferias subimperialistas que existem no capitalismo e que, a partir de um determinado momento, eles se tornam partes intrínsecas do funcionamento do capitalismo internacional. Né? Quais são as características do subimperialismo? São países dependentes que não rompem com a dependência. Eles não se tornam países capitalistas autônomos, mas porque pelo desenvolvimento do capitalismo, principalmente das forças produtivas, industriais, etc., eles chegam a um nível de concentração de capital, tá, que formam trusts, que formam monopólios em determinados setores, né, inclusive no setor financeiro. Isso leva a uma necessidade de expansão desse capitalismo periférico para além das fronteiras dos seus países, sem romper com a dependência, sem romper com o imperialismo. E o Brasil foi o principal desses países na América Latina que apresentou essas condições a partir da década de 60 e que foram, inclusive, desenvolvidas e vitaminadas ao longo da ditadura. Né? Que levou a um processo de concentração de capital no Brasil e que levou a um processo de financiarização, inclusive a formação de grandes monopólios financeiros, de bancos, etc. E uma organização dessa burguesia periférica de se expandir para outros países dependentes. Isso também acontece no México, na Argentina também. Mas o Brasil como principal, na América Latina, como esse principal exemplo. Né? Ou seja, passa-se a um projeto de exportação de capital, que é uma das características do imperialismo, mas sem um rompimento com a dependência. Por isso o Bain chama de subimperialismo. Né? E esses capitais subimperialistas exportados para outros países periféricos, eles entram em acordos e também contradições, uma relação dialética com os capitais oriundos dos países centrais. Né? Então, há uma expansão, né, desses países subimperialistas sobre outros países. Porque as suas classes trabalhadoras recebem muito pouco, né? Opa! Voltou, Lara? Ok, já voltamos. Então, vamos lá. Como as classes trabalhadoras dos países periféricos, né, elas recebem, né, as classes trabalhadoras, elas recebem muito pouco, elas têm uma taxa de superexploração altíssima sobre elas, não se forma um mercado consumidor amplo. Né? Gente, o Brasil tem hoje mais de 200 milhões de pessoas, mas nós não temos um mercado de 200 milhões de pessoas, senão a gente seria um dos maiores mercados do mundo. Então, se forma, né, o que o Marinho diz, duas esferas de consumo, né? Uma esfera de baixíssimo consumo e uma esfera de alto consumo. Esse capital internacional, imperialista, que se coloca aqui, ele vai produzir para essa pequena esfera de consumo. A classe burguesa, a alta classe média, etc.,
Isso tem um limite muito estreito, e por isso a necessidade de exportar para outros países, né? Enquanto que a classe trabalhadora vai ficar no subconsumo, tá? Então, o subimperialismo, né, ele acaba formatando, né, as estruturas econômicas dos países periféricos para o exterior, né? Elas atendem esse pequeno mercado que existe das classes dominantes periféricas e depois elas exportam, né? A indústria automobilística brasileira, ela exportava para outros países. Ela exportava para outros países latino-americanos que estão num grau de dependência ainda mais profundo. Ela exportava para países africanos, né? Grandes empresas brasileiras exportavam para outros países, tinham plantas industriais em outros países, etc., né? Então, o subimperialismo, ele passa, a partir do momento que se formam trusts em determinados países periféricos, que alcançam um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas, o que não significa de maneira autônoma, passam a apresentar esse processo de subimperialismo. No caso do Brasil, ele é o caso mais emblemático, tá? Isso vai mudar ao longo do tempo, mas sem romper com a ideia de subimperialismo. A gente vê aí os grandes monopólios brasileiros do agronegócio, né? E a Vale da mineração em outros países, né? A maior parte dos latifundiários no Paraguai, por exemplo, são latifundiários brasileiros, na verdade, né? A produção de soja, de gado no Paraguai tem muito, né? Tem muito capital brasileiro investido, né? A Vale, que por mais que chamar a Vale de empresa brasileira hoje é forçação de barra, mas a sede dela é brasileira, ela está fazendo mineração no mundo inteiro, principalmente na América Latina, né? Há automóveis produzidos no Brasil que estão rodando lá em Angola, por exemplo. Então, há uma exportação de capital desses países periféricos sem romper com o imperialismo, sem romper com a dependência, e por isso a formulação do conceito de subimperialismo do Marini, junto com superexploração, são os dois grandes conceitos que ele formula. Bem, gente, desse texto inicial, acho que esses são os pontos principais, acho que é uma boa introdução, né, a alguns conceitos básicos do Marini, né, a gente discutir dependência, superexploração do trabalho e subimperialismo, tá? Ele é um texto mais introdutório, né, quem teve a oportunidade de ler vê que ele tem até uma linguagem bem mais acessível, mas para um primeiro encontro, achei que esse texto seria bom para a gente introduzir, né, antes da gente pegar outras coisas de níveis mais hard, né? Então, encerro por aqui a minha apresentação. Abro agora para quem quiser fazer uso da fala, fazer comentários, questões, dúvidas, enfim, trazer um pouco das suas pesquisas, já que a gente tem vários pesquisadores aqui também na dependência, né? Então, fiquem à vontade, podem, quem quiser fazer uso da fala, né? Abre o seu microfone na hora que vou falar, na hora que eu estiver falando, fecha para a gente não ter vazamento de áudio, pode ligar a câmera também na hora de falar, e quem por acaso não puder usar o microfone, pode usar o chat também, beleza? Então, agradeço aí a atenção de vocês e vamos para o debate. Acho que o Geel levantou aí, né, a mãozinha, depois Rayane, depois André, e é isso, por enquanto esses três. Vai lá, Geel. Camarada, primeiramente, ótima apresentação. Deu para sanar bastante dúvida em relação ao texto, né? Eu tinha lido. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, pronto, beleza. Deu para sanar bastante as dúvidas que eu tive em relação Deixa eu ver se consigo aumentar, né? Então, deu para sanar bastante as dúvidas. E eu queria deixar somente como sugestão, mesmo quem sabe o Robertinho topa aí a coordenação do grupo deixa a gente, faz a gente sonhar, né? Quem sabe a gente consegue montar uma última aula discutindo esses temas que vai na pesquisa da camarada Rayane, da outra camarada que esqueci o nome também, que é tentando relacionar um pouco dessa questão da dependência com outras formas de exploração, né? E, como eu havia comentado com você, Albert, eu estou pesquisando
racialização e acumulação primitiva, na obra do Mariátegui e do Jacob Lorenda. Então, enfim, acho que a dependência passa por isso também, né? Tem obras que já estão discutindo essa questão, então acho que seria uma boa a gente incluir aí no cronograma de estudos uma leve pincelada sobre esses temas, essas implicações aí da dependência com racialização e patriarcado, exploração da mulher, tudo mais. É isso. Beleza, obrigado. Boa ideia, Gel. Já até anotei aqui. Ao longo do curso a gente vai maturando essa ideia, mas eu sou a favor. Rayane. Bom, gente, boa noite novamente. Quero parabenizar o Roberto e toda a equipe que está aí fazendo, né, esse maravilhoso trabalho. A sua explanação foi muito bacana, Roberto. Me trouxe aqui muitas reflexões. Eu estou me aproximando da TMD agora, muito recentemente, e eu me aproximei da TMD pela TRS, que é a Teoria da Reprodução Social, que é um campo, né, do feminismo marxista, e daí tem uma amiga parceira no nosso grupo de estudo que fez a dissertação de mestrado dela sobre TRS e TMD a partir de análise do trabalho doméstico na América Latina. O nome dela é Clara Saraiva, ela acabou de defender a dissertação dela, inclusive pode ser uma literatura bacana para a gente ir articulando, né, essa análise da nossa realidade, né? E daí, quando você estava falando, eu fiquei pensando, né, o tempo todo a partir, né, evidentemente, da divisão internacional do trabalho, mas também da divisão sociossexual e racial do trabalho, né, pensando que o capitalismo ele desenvolve, né, relações sociais generificadas e racializadas, que são maneiras, né, de relações muito intrínsecas ao próprio movimento do capital, né? Então, por mais que isso é o grande salto analítico que a gente está tentando desenvolver, de que, por mais que o patriarcado ele tenha existido em sociedades pré-capitalistas, a gente não está mais diante do mesmo patriarcado, né? O capitalismo ele desenvolve uma complexidade de relações, né, que altera drasticamente a própria composição do patriarcado, sobretudo na acumulação primitiva. Então, tem muitas teóricas desenvolvendo esse debate também a partir da própria emergência, né, da criação, da determinação da criação do racismo, né, a partir também da acumulação primitiva e da racialização da humanidade, que tem a ver, evidentemente, com a colonização, né? E quando a gente pensa a mais-valia extraordinária para a nossa realidade latino-americana, e toda essa dinâmica, né, que incorre na apropriação do fundo de trabalho, né, do trabalhador, que reflete diretamente na reprodução social, né? Aí eu acho que aqui que seria legal a gente pensar em algumas mediações para alcançar um pouco de como isso traz uma complexidade maior ainda para a realidade das mulheres e das pessoas negras, né? Pensando que são as mulheres que são naturalizadas e responsabilizadas, né? Pelo trabalho de reprodução social, no sentido de reprodução social da força de trabalho, né? Se a gente for pensar, quem é que produz, como a nossa mercadoria força de trabalho é produzida e reproduzida, né? As mulheres têm um papel fundamental nisso, tanto na produção biológica de novos seres humanos, como na educação, na criação, na comida, no vestuário, né? Nas condições que são estabelecidas, inclusive, pela própria família, né? Então, quando a gente pensa essa particularidade da mais-valia extraordinária e a apropriação do fundo de trabalho, aí eu acho que dá para a gente trazer aí elementos legais de desenvolvimento para analisar a realidade das mulheres e, mais ainda, né, de ver como o impacto das políticas sociais, né, pensando que são pessoas, né, são segmentos da classe trabalhadora, as mulheres e as pessoas racializadas,
que são mais dependentes de políticas sociais, por causa das iniquidades, né, das desigualdades, do própria composição do capitalismo. E quando a gente tem, né, o desmonte de políticas sociais, que tem a ver, evidentemente, também com toda... com o nosso fundo público, que tem a ver, evidentemente, com como o Estado, né, ele manuseia, né, todo o nosso fundo público, a gente consegue também ver e analisar aí melhor como isso vai trazendo uma brutalidade, né, para a vida das mulheres. Mas, enfim, foram muitas reflexões aqui que eu fui pensando, assim, e eu acho que tem muito pano para manga aí para a gente desenvolver muita coisa, e agradecer novamente aí, Roberto, pela sua exposição. Obrigado, Rayane. Como a gente tinha comentado no início, né, eu acho que está pintando agora muitos trabalhos sobre isso, né? Pensar as questões de trabalho, gênero, trabalho, questão racial, utilizando a teoria da dependência, isso vai dar trabalhos sensacionais, né? A gente vai abrir aí uma página, né, de conhecimento sobre as nossas sociedades, sobre a nossa história, sobre o funcionamento do capitalismo na América Latina, assim, que tá uma página que está descoberta ainda, vai aparecer muita coisa boa aí, né? E eu acho que existe hoje no marxismo duas teorias que hoje para mim estão na fronteira do marxismo, assim, né? Que é assim, o que tem de novo hoje, o que tem de mais recente, assim, que tá e que realmente está trazendo coisas novas, né? Uma para mim é a teoria do sistema mundo, que foi influenciada pela teoria marxista da dependência, né? Que pensar o capitalismo como sistema mundial, centro-periferia, as relações que existem entre elas, historicamente, né? As diversas formas de exploração do trabalho que são conectadas pelo capitalismo, né? E aí se explica por que o capitalismo moderno recriou a escravidão, né? Na modernidade, que são coisas que às vezes ficam muito soltas, inclusive no próprio marxismo tem gente que, né, viaja um pouco, né? Por exemplo, o Jael citou o Jacob Gorender, por exemplo, é uma tese do Jacob Gorender que eu não concordo, assim. Mas é isso, apesar do trabalho dele ser excelente. Mas acho que a teoria do sistema mundo é uma teoria que para mim, é a que tem mais de avançado hoje no marxismo. É uma fronteira. E a outra, para mim, é a teoria da reprodução social, né? Porque ela é uma lacuna imensa, né? No pensamento marxista, porque isso foi apontado desde o início. Né? Desde o início, os primeiros trabalhos do Marx, está lá o trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo, né? É claro que o Marx fala, olha, eu vou tratar disso aqui, né? Eu vou estudar isso aqui, trabalho produtivo. Então, tipo assim, vocês peguem esse outro aí e vão pesquisar outras coisas, porque eu não vou pesquisar sobre isso. Eu vou dedicar a minha vida e dedico a vida dele para entender como é que o capitalismo funcionava na produção. E nunca se pegou, né? Nunca houve uma escola de pensamento sobre a reprodução social, né? Que é uma outra forma de trabalho que é intrínseca ao capitalismo, né? Porque a teoria também é feita por homens, né? E a teoria também é machista. A verdade é essa, por isso que nunca se estudou. Não é à toa que a maior parte dos companheiros que estão se dedicando a isso hoje, a formulação dessa teoria, são companheiros mulheres, né? Mas é isso. E muito bem, como você colocou, o patriarcado, ele existiu em outras sociedades, ele existiu em outras formas de produção, mas a partir do momento que o capitalismo surge e se consolida, ele consolida um patriarcado capitalista, né? Esse patriarcado ele funciona para que o capitalismo exista e para que ele se reproduza, né? E podemos colocar aí também o racismo estrutural, né? O racismo, aliás, eu acho que o racismo estrutural pensado como conceito aí, acho que ele já é uma criação capitalista mesmo, né? Sempre existiu entre os povos, né? Xenofobia, sempre existiu a diferenciação do outro, um etnocentrismo, etc. Mas racismo estrutural, como a gente concebe hoje, ele é uma criação do capitalismo. Né? Como a escravidão na Idade Moderna é uma criação do capitalismo também. Mas é muito bom. Né? Para mim são essas duas teorias, são as teorias de fronteira do marxismo, a teoria do sistema mundo e a teoria da reprodução social. Quem levantou a mão também foi o André, né? André caiu, mas voltou. Tá bem na sua hora, André, você chegou na hora, vamos lá. Salve, camaradas. Primeiramente, parabéns pela exposição, camarada Roberto.
excelentes pontos para a gente começar a discutir teoria marxista da dependência, que a gente pode falar de duas formas, né? Tanto da academia quanto da, dos partidos, né, de esquerda hoje, que pouquíssimo falam em relação à teoria marxista de dependência e ainda menos aplicam, né, na praxis política. Bom, me apresentando formalmente, porque eu consegui agora ligar a câmera, né, eu me chamo André, eu sou da Juventude pela Revolução Brasileira, aqui do Rio de Janeiro, e eu tenho alguns pontos que eu queria traçar em cima da tua apresentação, em cima dos vídeos que foram passados para a reunião de hoje. Eu não sei se aquele documentário Não, primeiro eu vou começar com o que foi apresentado. Eu acho que tem uma categoria muito importante, camarada. Eu acho que a tua exposição foi excelente nesse sentido, em relação à categoria da superexploração. Porque precisamos ver a questão da superexploração, principalmente em relação à luta de classes internas no Brasil. Isso é uma coisa muito diferenciada que a teoria marxista de dependência trouxe para 64 e que depois a Polop também vai trazer na ilegalidade durante a ditadura, que é você analisar, vamos dizer assim, analisar a economia política, né, do Brasil do ponto de vista da luta de classes internas que existe no Brasil, porque a visão da própria esquerda que se existia antes do pré-64 se preocupava única e exclusivamente com as forças externas, né? Ainda que elas tenham tido um papel central, né, para dizer o mínimo, no golpe de 64. Mas a própria luta de classes internas do Brasil que define propriamente o golpe, né? E é uma coisa que o Marini muito bem pontua no Subdesenvolvimento e Revolução, né, que é uma das maiores obras dele, talvez a maior, é, e, inclusive, é uma coisa que tem um filme do Glauber Rocha, que é o Terra em Transe, eu recomendo muito os camaradas que assistam. Para mim, é o filme mais genial do Glauber. Eu sempre brinco, né? Não sei se o Glauber leu Marini ou se o Marini viu o Glauber, mas ele analisa bem o cenário pré-64 sob o recorte da luta de classes internas no Brasil, né? E sobre o papel que a burguesia nacional teve no Brasil ao se aliar com o imperialismo ao invés de encabeçar um projeto nacional desenvolvimentista, né, como a CEPAL preconizava ou como o próprio PCB à época, né? E aí eu já entro numa outra questão também, que, para entrar na minha questão, né, depois dessa explicação, de qual o papel que o movimento operário na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul hoje tem para o aprofundamento da superexploração na América Latina. Porque quando o Marini ele pensou a superexploração, por maior que seja o eixo central da luta de classes internas no Brasil, o Marini fez uma análise muito meticulosa em relação ao avanço e as conquistas do movimento operário, do movimento camponês na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, nos países mais centrais na Ásia, de que os movimentos operários eles avançavam nesses países e comprometiam a taxa de lucro da burguesia, da particularidade de cada um desses países. E esse comprometimento da taxa de lucros era revertido no aprofundamento, e é revertido no aprofundamento da superexploração e da dependência na América Latina, né? Na medida que aqui, por mais que se avance no movimento operário, o movimento camponês no Brasil, as lutas internas no Brasil, as nossas conquistas nunca chegaram a ser tão reais quanto foram na Europa e nos Estados Unidos, né? E muitas dessas lutas, né, que são lutas que nós compactuamos, para compensar essa perda da taxa de lucro que a burguesia tem nesses países, ela acaba aplicando nas maiores taxas de superexploração na América Latina, né? Então, o Marini ele também trouxe essa questão. E outra coisa também, mais em relação ao vídeo que o camarada expôs, eu não sei se era o vídeo obrigatório, não sei se era só da economia política marxista, mas também vocês lançaram lá no grupo um documentário do Marini, que fala muito em relação à concepção que a gente tem de Revolução Brasileira. Porque a concepção que se tinha de Revolução Brasileira, principalmente a partir da figura da ALN, do Marighella, durante a ditadura, era uma concepção muito guerrilheira da ditadura,
né? E o próprio Marx diz no Manifesto Comunista que essa visão de revolução, enfim, vai causar muitas mortes e muitas guerras, na verdade é uma concepção um pouco errônea de revolução. Inclusive, e aí que entra muito o papel da Polop, né, de criar uma vanguarda política e revolucionária para o Brasil, que é o papel que a gente faz, né, nas nossas organizações. Né? A gente não faz a revolução propriamente, a gente conduz a revolução. Nós servimos como vanguarda política para a Revolução Brasileira, né? Que é uma coisa muito diferente. E, inclusive, essa noção de revolução por guerrilhas, enfim, não é uma revolução que não foi nem da realidade cubana, né? Foi uma incompreensão que o Che Guevara teve da Revolução Cubana. Na verdade, já existia a conexão do Fidel com José Marti, toda a teoria nacional de Cuba, e, enfim, já havia os proletários urbanos e rurais já estavam alinhados à revolução, não foi a guerrilha que fez a revolução, a guerrilha ela trouxe vias para a revolução, enfim, foi a gente pode dizer que foi a própria consolidação material da revolução, e isso serve também para a realidade brasileira, né? De certa forma, isso que essa incompreensão que o Che Guevara tem em relação à revolução que vai causar depois a morte dele na Bolívia, né? A noção de que as revoluções não se exportam, né? E foi um camarada e grande companheiro do Teotônio dos Santos, inclusive, que diz isso, que foi o Edmundo Muniz, né? No livro A Originalidade das Revoluções. Enfim, camaradas, era isso mesmo e agradeço pela fala e pela exposição. Ok, obrigado, André. Realmente, a gente chegou passei rápido por isso que você falou, né? Mas a periferia, quando a gente diz, né, que a necessidade para a existência do capitalismo, né, enquanto sistema que existam, né, centros, periferias, semi-periferias, né, dentro dessa semi-periferia, inclusive países subimperialistas como o Brasil, é uma necessidade de funcionamento do próprio capitalismo. Né? Justamente por isso que você falou. Os países centrais, né, com o desenvolvimento próprio do capitalismo no seu espaço, no seu território, eles acabaram tendo que ceder às suas classes trabalhadoras. Existia uma maior capacidade de barganha da classe trabalhadora desses países. E óbvio que isso fere a extração de mais valores, isso fere as taxas de lucro. Né? A periferia ela aparece como um instrumento, né, um mecanismo de compensação. Então você pode né, afrouxar no centro, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, para apertar, né, lá do Brasil, no Egito, na Indonésia, onde seja. Né? Justamente por quê? Porque essa circulação de capital ela é mundial, né? E principalmente no final do século XIX, né, com a formulação do capital como capital monopolista, imperialista, né, isso se torna uma norma do sistema. Né? Ele digamos, ele teve né, uma prévia com o sistema colonial, né? O capitalismo ele já nasce como expansão, ele já nasce como, né, uma inserção de diversas partes do mundo de forma imposta e violenta com o colonialismo, e ele adquire, né, digamos assim, um desenho definitivo a partir do imperialismo. Então, sim, o padrão de vida das classes trabalhadoras nos países centrais ele é sustentado pelo, digamos, o padrão de vida das classes trabalhadoras na periferia. Né? Para poder conceder o que se dá lá, é necessário apertar aqui. E funciona dessa forma. Né? A teoria do sistema mundo, inclusive, ela avança um pouco mais nessa ideia de necessidade da existência de diversos estados, né, como um pilar da existência do capitalismo. Né? O capitalismo ele só funciona num sistema interestatal. É necessário que existam diversos estados, porque a existência de diversos estados que faz a acumulação do capital circular ou deixar de circular de acordo com as necessidades. Né? Então, são os estados nacionais que conseguem aumentar ou diminuir os fluxos do capital e efetivamente controlar as classes trabalhadoras. Né? É por isso que o capital ele circula livremente, mas a classe trabalhadora não circula livremente. Ela não pode, ela tem que estar sob um domínio interestatal. Mas, enfim, isso é outro grupo de estudo, já da outra discussão, que já é outra teoria. Mas, sim, né?
a periferia, entendendo o sistema capitalista na sua totalidade, é uma necessidade que exista a periferia como uma forma de compensação, né, para o padrão de vida das classes trabalhadoras nos países centrais, para se evitar uma rebelião dessas classes trabalhadoras, né? E aí, querendo ou não, né, conscientemente ou não, as classes trabalhadoras dos países centrais acabam participando da extração de mais valor das classes trabalhadoras dos países periféricos, né? E em momentos históricos elas, inclusive, vão defender isso, né? Toda a história da Primeira Guerra Mundial, né, do fim fim não, né, mas da falta de ética dos partidos sociais-democratas, que vai levar ao corrompimento, né, com a União Soviética, etc., vem toda essa discussão, né? Como os partidos das classes trabalhadoras nos países centrais, no momento da Primeira Guerra Mundial, não defendem o interesse da classe trabalhadora, defendem cada um o interesse dos seus respectivos países, né? Isso que leva ao racha entre sociais-democratas e comunistas lá em 1917, aí depois com a Revolução Russa, obviamente, aí a coisa fica ainda mais materializada, porque aí você tinha um outro projeto materializado na Rússia e na União Soviética. Mas, sim, a periferia é um mecanismo de compensação que permite aos países centrais dar um outro padrão de vida às suas próprias classes trabalhadoras. Gente, mais alguém? Não tem ninguém inscrito? Mais alguém quer falar? Obrigado, Ian. Mais alguém quer fazer uso da fala? Não? Se não, então a gente vai encerrando por aqui, né? Eu peço para que quem está na sala permaneça, a gente vai fechar a gravação e depois depois de terminar a gravação, vamos tirar aqui quem pode apresentar o texto do próximo encontro, tá? Então eu agradeço a todos que assistiram, né? Esse é um encontro 1 do nosso grupo de estudos da teoria marxista da dependência, e a gente aguarda vocês no encontro 2, né? No nosso próximo encontro, quando a gente vai começar a discutir a obra da Vânia Bambirra. Muito obrigado e até a próxima.